Muito obrigado, Lucas, pela linda mensagem, que já é parte também da mensagem de Deus para nós nessa noite. De fato, às vezes a gente não sabe clamar para Deus, né? Um dos versos que eu mais gosto na Bíblia é do pai do filho que estava possesso de espírito imundo. Os discípulos não conseguiam resolver o problema, então trouxeram até Jesus. E o pai descreve aquilo para Jesus e pergunta se Jesus pode ajudá-lo. E ele diz assim: se você crê, é possível. E aqui está o verso, né, que me fez lembrar essa música tão bonita. O pai, em lágrimas, ele exclama: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes a gente realmente não tem aquela fé a ponto de ter aquela confiança que a gente gostaria de ter, mas lembre-se que o nosso Deus nos ouve mesmo assim, e Ele entende nas nossas fraquezas, na nossa limitação. Eu quero agradecer à igreja, os irmãos que estão presentes, também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, em seus lares. A igreja são as pessoas, a igreja são aqueles que servem a Deus. Estamos vivendo um momento muito turbulento, né? Uma série de dificuldades que já haviam alguns anos antes, mas se intensificaram bastante com essa doença, né? Essa pandemia. E ela tem imposto muitas mudanças na nossa rotina, talvez novos desafios, novas formas de fazer as coisas. Mas no meio de tudo isso, a mensagem dessa noite nos convida a olhar um pouco acima disso, olhar o propósito de Deus para nós. Em Isaías capítulo 55, se você quiser acompanhar, Isaías capítulo 55, a partir do verso 8, o profeta, inspirado por Deus, em nome de Deus, ele registrou as seguintes palavras. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. E no verso 13, existe a promessa: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Então veja, Deus, Ele nos dá uma promessa de que a palavra dEle, ela não volta vazia. Você nunca vai ouvir a palavra de Deus e continuar a mesma pessoa, nem que seja pequena, mas vai haver uma mudança, porque essa é a promessa de Deus. E Ele diz mais, né? No lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Então, Deus, Ele nos garante que a palavra dEle pode nos causar transformações radicais, transformações que humanamente são impossíveis. Então, o meu desejo é que nessa noite, ao estudarmos juntos, que nós possamos receber essa promessa de Deus, que a palavra dEle caia como a chuva também no nosso coração, e que ela não volte vazia, mas que ela também mude o nosso coração. Bem, já vou falar assim, talvez, de alguém não muito preocupado com o futuro, a seguinte frase: nossa, essa pessoa não tem muito objetivo na vida, né? Talvez nós já escutamos isso, né? Mas de fato, o cristão, ele não deveria ser essa pessoa, sem objetivos, porque
o cristão serve a um Deus que tem propósito para todos os seus filhos. E nesta noite, nós vamos estudar um pouco a respeito da história do antigo Israel e algumas lições e aplicações que nós podemos trazer para a nossa vida no presente. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, e lá vamos começar a nossa jornada acompanhando a história de Israel. Êxodo, capítulo 20, o verso 2. Se porventura algum irmão tivesse sem Bíblia, gostaria de pedir que levantasse a mão, e o pessoal, o Ivan, lá no fundo, ele pode estar pegando uma Bíblia para você. Nós temos também. Tá? Mas diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, o verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. De fato, aqui Deus faz menção a Ele como aquele que tirou o povo do Egito, tirou da escravidão, da servidão. E aqui já começam as semelhanças. Deus um dia também nos tirou do Egito. Deus um dia nos chamou de uma vida de pecado para andar na sua companhia, andar na sua presença, andar um caminho de restauração, de redenção. Todos nós estivemos nessa terra do Egito. Éramos escravos do pecado, servíamos às paixões do nosso coração, apenas aos desejos, talvez às aparências, mas o Senhor Deus, com mão forte, nos tirou desta terra, nos libertou do pecado. E isso Ele fez através do sangue do Filho dEle. Note que Deus não nos libertou no Egito, assim como Ele também não nos convidou a permanecermos no pecado, mas Ele nos libertou do Egito, não no Egito. Se nós voltarmos um pouco, vamos entender por que Deus faz essa menção. Vamos ao capítulo 14, o verso 31. E brevemente, é uma história bastante conhecida, o povo ficou cerca de 400 anos como escravo, sem identidade, já não lembrava de como era uma vida diferente daquela que eles viviam. Parece muito conosco, que vivemos num mundo de tantas dores, tristezas, e muitas vezes a gente se acostuma com isso. Até essa questão da pandemia, que já está fazendo aí, aqui no Brasil pelo menos 1 ano e meio, nós estamos nos acostumando também com muitas coisas. E também era assim com aquele povo. E Deus decidiu tirar o povo do Egito, tirar eles daquela realidade e levar para outra que eles nem sequer conseguiam imaginar. E Deus operou sinais e milagres fantásticos, coisas incríveis aconteceram. As pragas, a abertura do Mar Vermelho, e diante de tal demonstração de poder, de tamanha força, de tão grandes maravilhas, diz no capítulo 14, o verso 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Bem, realmente, quem não gosta de ouvir um testemunho, uma história, ou de ter uma experiência pessoal maravilhosa com Deus? E isso geralmente nos enche de confiança. E talvez se nós estivéssemos lá, nós também diríamos, olha, nós confiamos plenamente em Deus, também confiamos em Moisés. E essa era uníssona a voz daquele povo. Todo o povo que saiu do Egito, diz a Bíblia, que eles temeram ao Senhor, confiaram no Senhor e em Moisés, o seu servo. O duro, irmãos, é que o ser humano, ele é bastante instável. E se a gente avançar para o capítulo 16, talvez você nem precise virar a sua página, logo no verso 2, você vai ver que cerca de 1 mês depois, o cenário já era bem diferente.
E talvez, assim como eu, você também se identifique com isso. Capítulo 16, verso 2 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Não há nenhum problema em comer carne ou pão aqui e estar sentado junto da comida, mas de fato, que mudança radical, né, de sentimento. Aquela fé que aparentemente era inabalável, aquela confiança que era unânime entre todos os membros do povo de Deus, agora é descrito como toda a congregação murmurou contra Moisés, contra Arão, blasfemou, né, contra Deus, antes o Senhor tivesse nos matado. Olha que coisa interessante. E o mais bonito nessa história, apesar dela ser um pouco frustrante do aspecto humano, é que Deus ama esse povo. E Deus já sabia que isso ia acontecer. E nós somos assim. Quando nós experimentamos um momento de uma experiência forte com Deus, ou de uma realização, de uma oração atendida, normalmente nós temos uma atitude mais positiva, uma tendência a acreditar ou a afirmar que confiamos em Deus. Mas assim que vem a escassez do deserto, talvez a solidão, talvez a dor da perda, da incerteza, a ansiedade, da dúvida, o nosso coração, talvez não com palavras, mas a gente murmura também no nosso íntimo contra Deus. E Deus sabe disso. E Ele nos ama mesmo assim. E Deus vai conduzindo esse povo, como Ele vai conduzindo a nossa vida. Mas não para por aí. Deus não estava preocupado apenas em derrotar os inimigos físicos daquele povo. Abrir o Mar Vermelho era o de menos para Deus. Deus tinha um plano, tinha um propósito para aquele povo, como tem para a nossa vida. E nós não vamos passar pelos versos, mas apenas relembrando, Deus não para por aí com seus milagres, com sinais, proteção no deserto, prover alimento de forma sobrenatural. E há um momento em que o povo chega às vizinhanças, ao redor da terra prometida. Uma terra muito fértil, muito boa, era o melhor que Deus havia escolhido para aquele povo, que era uma promessa antiga, desde o tempo de Abraão. E então é designado um representante de cada uma das 12 tribos, descendentes lá de Jacó, que tinha 12 filhos. E esses homens passam 40 dias como fazendo uma degustação daquela terra. Eles vão e ficam lá, né, quase um mês e meio, conhecendo, analisando, vendo sobre toda aquela região, com o propósito de confirmar que a promessa de Deus era verdadeira. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, ou muitas vezes entendemos o propósito dele de forma clara, e Ele está nos mostrando, porque Ele quer entregar aquilo para a gente. Mas veja a atitude que teve o povo de Israel. Quando eles voltam, eles dizem o seguinte: olha, realmente, tudo que o Senhor falou é verdade. Realmente, do bom e do melhor, a terra é muito fértil, mana leite, mel, tem muita água, tudo de melhor. Eles trouxeram um cacho de uva que teve que 2 homens carregar. E, gente, não eram uns hominhos pequenininhos que nesse aqui, eram uns homão forte, teve que ter 2 para carregar um cacho de uva. Então veja o tamanho da bênção que Deus estava preparando para aquele povo. Mas ao mesmo tempo que eles disseram, olha, Deus disse a verdade quando disse que a terra é boa, eles não confiaram em outra coisa que Deus disse. Deus disse que entregaria aquilo na mão deles. Mas quando eles estavam diante daquela terra, o foco deles não foi no tamanho do amor de Deus em preparar tudo aquilo para eles, mas o foco deles foi no tamanho dos adversários que eles teriam que enfrentar, nos moradores daquela terra, dos cananitas. E a expressão que eles utilizaram é: olha, nós somos como gafanhotos perto dos homens daquela terra. E esse relatório pessimista e incrédulo foi o relatório de 10 dos 12 espias enviados. 2 confiaram em Deus, 2 se lembraram que Deus havia prometido
que nenhum inimigo iria subsistir diante deles, que Deus pelejaria as suas batalhas. Esses dois são Josué e Calebe. É daí que vem até o nome, né? Projeto Calebe, falando desse personagem que teve coragem. Mas o povo deu ouvido a quem? Infelizmente, como nós muitas vezes fazemos também, deixamos o medo tomar conta. E eles também deixaram o medo tomar conta e se esqueceram das promessas de Deus, de que Deus faria a batalha por eles. E então, nessa visão, o povo novamente fala: olha, era melhor a gente ter ficado na terra do Egito. Alguns queriam voltar, outros diziam: nossa, era melhor a gente ter morrido no caminho. Deus, irado, então diz: olha, vocês tiveram 40 dias para ver o tamanho do presente que eu preparei para vocês, para degustarem o tamanho do amor, do presente, da bênção que eu preparei com carinho para vocês. E vocês desprezaram, vocês não confiaram que eu os amo, que eu vou cuidar de vocês. Então vocês vão ficar 40 anos no deserto, exceto aqueles 2 espias que confiaram. E é isso que acontece nesse momento. Então, nenhum daqueles que viram a terra prometida e duvidaram, eles puderam entrar. Mas vamos avançar agora, 40 anos à frente, e ver como que essa história se desenrola. Tá? Desse tópico eu quero que os irmãos prestem atenção em uma coisa. O que derrotou o povo de Deus naquele momento foi achar que o inimigo era grande demais, ok? Achar que o inimigo era grande demais. Então, qual foi o erro de Israel naquele primeiro momento diante de Canaã? Achar que o inimigo era... Vamos lá, igreja? Grande demais, ok? Então guardem isso. Agora nós vamos avançar lá para Êxodo. Aliás, Deuteronômio capítulo 8. É um pouco para frente de Êxodo. Deuteronômio capítulo 8. O contexto aqui é o seguinte: Moisés está com cerca de 120 anos aqui. Ele havia saído do Egito com 40, ficou na terra de Zípora, sua esposa, por mais 40 pastoreando ovelhas. Deus se apresenta para ele, e depois 40 anos conduzindo o povo no deserto. Ele já era um senhor de idade bastante avançada. E aqui está se cumprindo o período que Deus disse que Israel ia ficar fora de Canaã. E nesse contexto, Deus fala com Moisés e fala: Moisés, chama o povo e relembra a minha promessa para eles. Relembra para que eles não façam como os pais deles fizeram 40 anos atrás. Então, prestes a entrar novamente em Canaã, Deus chama seu povo de novo para dar uma mensagem. E aqui nós vamos ler o capítulo 8, a partir do verso 2. Aliás, vamos a partir do verso 1. Cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor
teu Deus pela boa terra que te deu. Então Deus relembra a promessa que ele estava dando. Olha que coisa interessante, né? Além da parte da terra ser fértil, Deus faz referência até a recursos, vamos dizer assim, tecnológicos da época. Olha, você vai ter minério de ferro, você vai ter o cobre para fazer o bronze. Coisas que a gente vai ver lá na frente, que Israel tinha que ir até os cananitas e tinha que pagar 1/3 de moeda de prata para afiar uma enxada, porque eles não sabiam nem fazer isso. E no plano de Deus, eles deveriam dominar o aço, a siderurgia e ser uma potência da época. Então, nós vemos pequenos detalhes assim, de como era grandioso o plano de Deus. E a partir do verso 11, Deus vai fazer uma advertência. Ele vai dar uma mensagem para que o povo possa se orientar e não se desviar no caminho. Acompanhe comigo. Verso 11. Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não acontecer que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus diz assim: olha, cuidado, porque você também corre o risco de na fartura me esquecer. E Deus estava com o coração apertado ali naquele momento, porque Deus já conhece o futuro. E pulando para o verso 17, Deus também diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas coisas, essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Então Deus faz toda uma recapitulação antes de entrar nessa terra. E Deus havia deixado uma mensagem bem específica do que era para ser feito quando eles entrassem na terra de Canaã. Vamos lá em Êxodo 23, rapidamente. Êxodo capítulo 23. A partir do verso 20. Êxodo capítulo 23, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvirdes a voz, e fizerdes tudo quanto eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos feruzeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto, nem fará conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente, e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. E o verso 29: não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Aqui, uma consideração, nós vemos também que Deus ele estabelece um propósito tão grandioso para nós, e Ele conhece a nossa limitação, que isso é um processo gradual. Com o povo de Israel foi assim.
Deus mesmo disse: olha, eu não vou derrotar todos os seus inimigos, não vou expandir todo o seu território de uma única vez. Vai ser gradualmente. É o processo também que Deus faz conosco hoje. E ele continua, o verso 31, porei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Isso seria praticamente de ponta a ponta, para as 4 direções, toda a terra daquela região. O Estado de Israel, esse país devia ser, assim, talvez maior que 3 ou 5 vezes o que é o tamanho hoje. E ele deixa outra instrução bem clara aqui no verso 32. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servirdes aos seus deuses, isso te será por cilada. Então, com essas instruções, com essa promessa de que Deus estaria à frente deles para derrotar o inimigo, e usar até vespas, ia confundir o inimigo, e também toda, vamos dizer, aquela propaganda, né, que ele fez, falando: olha, é uma terra que você vai ter minério, que você vai ter alimento, água. Então, chega finalmente o momento, após esses 40 anos, de entrar na terra prometida. É o encerramento do ministério de Moisés e o início do ministério de Josué. E agora nós vamos lá para o livro de Josué. Depois de Deuteronômio. A gente vai em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, bem no final do livro. Capítulo 24, verso 14 e 15. E antes de lê-lo, de fato, Moisés ele não entra na terra prometida, ele morre. Josué assume a liderança do povo. Deus diz para ele: olha, seja forte e corajoso, a terra que você colocar o pé eu vou entregar nas tuas mãos. E sobre a liderança de Josué, de fato o povo entra vitorioso, e tudo o que Deus prometeu estava acontecendo. De fato Deus enviava as vespas. Caleb enfrentou gigantes, era um senhor, ele subiu o monte de Hebron e dominou toda aquela região. E as tribos vão se espalhando, e onde elas vão, elas são vitoriosas, elas vão derrotando o inimigo. Estava tudo fresco na mente deles, toda aquela mensagem que Deus havia dado. E eles vão expandindo o território. Quando Josué já está bem de idade e sente se aproximar o fim de sua vida, então ele, no verso 14 e 15, ele faz ali o ponto central de um discurso final que ele faz, um apelo final que ele faz ao povo de Israel. Ele sente que os seus dias estão acabando, e ele reúne todo o povo de Deus, por quem ele tinha tanto carinho. E o cerne da sua mensagem, que é o verso 14 e 15, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que lindas palavras, né? Que Josué escolhe para encerrar o seu ministério, a sua liderança. O último apelo que Josué faz, ele faz menção: olha, vocês escolham. Vocês querem voltar para os deuses que estavam no Egito? Vocês querem servir os deuses dos moradores dessa terra? Eu digo, sirvam ao Senhor. Mas se vocês ainda não quiserem fazer isso, eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim se encerra o ministério de Josué. E o livro de Juízes, ele é justamente a sequência, logo após o final aí do ministério de Josué. E a gente vai ver algumas coisas aqui interessantes, né?
vamos lembrar de algumas coisas. Qual foi a falha, qual foi o erro do povo de Israel antes dos 40 anos, quando eles estiveram diante da terra de Canaã? Eles achavam que o inimigo era grande demais, né? Eles achavam que o inimigo era grande demais. Será que eles vão cair nesse mesmo erro agora? Nós vamos ver aqui na Bíblia. Juízes capítulo 1, o verso 27 até o verso 35. Eu vou ler pulando alguns trechos dos versos, mas você pode acompanhar. Juízes, logo após Josué, capítulo 1, verso 27 até o verso 35. Verso 27. Manassés, que era uma das tribos, não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, e não os expulsou de todo. Efraim, que era outra tribo, e detalhe, Manassés e Efraim eram duas, junto com Benjamim, eram as 3 tribos que eram o exército de todas as outras tribos. Em termos militares, eles eram os mais bem treinados, mais equipados, e eles não expulsaram o inimigo. E aqui está falando de Efraim. O texto, inclusive, começa com eles por conta disso. Eles eram os mais bem preparados, eram os guerreiros, né? E aqui no verso 29, o que Efraim fez, né? Efraim também não expulsou os cananeus, habitantes de Gézer, antes continuaram com ele em Gézer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele. Sujeitou-os a trabalhos forçados. Aqui, quando fala trabalhos forçados, era rachar lenha, ir buscar água, tirar água do poço, carregar pedra, cavar buraco, esse tipo de tarefa. Então, ao invés de fazer o que Deus havia dito, que era para exterminar o inimigo, falaram, para quê? Para que tudo isso? Vamos colocar eles para fazer o que a gente não quer fazer. Que ideia, né? Verso 31. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquisibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e de Bet-Anat lhes foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer o vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, de Aijalon e de Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Ecrabim e desde Sela para cima. Tirando a parte dos nomes, um pouco diferentes, exóticos, para o nosso tempo, o que nós vemos em comum, que foi feito aqui, é que diferente da orientação clara que Deus havia dado para exterminar de todo o inimigo, de não deixar nada, de não se misturar, de não conviver junto, aconteceu justamente o que Deus tinha medo. Justamente o que Deus havia falado, olha, tome cuidado com isso, lá em Deuteronômio 8, né? Cuidado, quando você estiver com a sua casa bem construída, rebocada, bonitinha, com a sua plantação, quando você estiver tudo tranquilo, farto, com muita abundância, que você se acomode, que o seu coração se esqueça das minhas orientações. Sabe, o povo começou a se acomodar e começou a ficar contente com muito menos do que Deus havia prometido para eles. Lembra que Deus havia prometido que o território deles seria de uma extremidade do continente até a outra. E eles expandiram um pouco e, ao invés de ir para a guerra, eles falaram, não, para que isso? Colocaram o inimigo ali para trabalhar para eles. E agora, indo para o final da nossa mensagem, irmãos, cerca de 1.500 anos depois,
O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez cair pão do céu, que conservou as vestes daquelas pessoas por 40 anos, que fez tantos milagres, que aquecia no inverno com a coluna de fogo. Esse mesmo Deus, Ele também nos convida hoje a aceitar o propósito dele para a nossa vida. Ele também nos chama a perceber que talvez estejamos caindo no mesmo erro de Israel. Talvez a gente esteja achando que o inimigo é muito grande, que os desafios são grandes demais. E de fato, vou dizer para você, eles são maiores do que nós. Mas o grande ponto, como o Lucas cantou, a nossa força não está na gente. A gente tem que buscar e clamar para que Deus esteja conosco. Se a gente colocar a nossa força diante dos desafios, a gente vai se sobrecarregar com ansiedade, com tristeza, sentimento de impotência. Também, talvez nessa noite, o Espírito Santo esteja tocando no teu coração e mostrando para você que talvez você não esteja com medo de um grande desafio, mas talvez esteja desprezando os pequenos problemas, talvez esteja desprezando a importância de tirar de casa as pequenas porções do inimigo e tentado como os israelitas, talvez em meio de tranquilidade, de aparente paz, a gente permita também o inimigo estar convivendo conosco, né? Deus nos convida a viver o seu propósito. Aqueles que estão aqui também assistindo, estão aqui porque Deus até agora nos cuidou, nos guardou. Ele tem nos protegido. E enquanto estivermos vivos, Deus sempre vai nos chamar para voltarmos o nosso coração a Ele, a abrirmos a porta do nosso coração para que Ele entre e faça morada. O meu desejo nessa noite é que, e essa mensagem é para mim, irmãos, que de fato a gente não despreze o chamado que Deus faz a nós para a santidade, que a gente não despreze o tamanho do propósito de Deus para nós, que a gente não fique satisfeito com este mundo, né? Como diz aquele hino, a glória desse mundo é passageira, né? A vida passa e tudo o que ela tem, mas aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E agora eu encerro voltando lá em Isaías 55. Isaías 55, o verso 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Por que Deus disse memorial eterno? Porque Deus disse que jamais será extinto. Nós falamos muito do preço da salvação, foi o preço do sangue de Cristo. Mas qual é o salário de Cristo? O salário de Cristo é a sua vida, meu irmão. Foi por isso que Ele entregou o sangue dele. É isso que Ele tinha em mente. Esse é o desejo dele. É que você seja eterno como Ele é. Deus não quer ter de você apenas lembrança ou saudade, meu irmão. Ele quer ter a tua companhia por toda a eternidade. Então eu faço apelo aos irmãos que nós possamos nos render, nos entregar a esse Jesus, a esse nosso Deus tão paciente, tão benigno, tão persistente em nos salvar, que a gente possa entregar a vida nas mãos dele. Amém. Nós vamos cantar agora o hino de número 373. Deus cuidará de ti.
Oremos. Nosso santo Deus que estás nos céus, todo-poderoso, todo onisciente, mas também, ó Pai, todo amoroso, todo carinhoso, todo paciente. Estamos aqui, Senhor, reunidos em pequeno número, na igreja, também nos lares, mas para clamar a Ti, ó Deus, a Tua presença em nossa vida. Ó Pai, somos imperfeitos, tanto quanto o povo de Israel, talvez até mais, porque hoje temos tanto conhecimento e tantas vezes desprezamos o Senhor, colocamos o Senhor não em prioridade na nossa vida, e isso tem sido, Senhor, a nossa ruína. Mas estamos aqui, Senhor, como aquele publicano, dizendo: Senhor, sê compassivo conosco. Reconhecemos, Senhor, a nossa falta, o nosso pecado, a nossa fragilidade, mas ergue-nos a nossa cabeça, Pai, para que olhemos para Cristo, que ao contemplá-lo, Senhor, recebamos o poder, a fé, aquilo que for necessário, Deus. Tu conheces a necessidade de cada um, física, espiritual, de saúde. Mas o mais importante, Senhor, é que nós não percamos de vista o Teu propósito para nós. Eleva-nos o nosso pensamento, eleva-nos o nosso coração, para que ele seja conforme a Tua vontade. Tira de nós aquilo, Senhor, que tem nos prendido nessa terra, neste mundo. Purifica o nosso coração, Senhor. Muda quem somos, porque isso nós não podemos fazer. E seja com aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, por Tua graça, dar mais uma chance, restabelecê-los, Senhor, e que essa experiência seja glória para o Senhor. E seja com aqueles, Senhor, que perderam familiares. Ó Senhor, que tristeza, que dor, Tu a conheces muito bem também. Que o Senhor possa estar com essas pessoas também, ó Deus, com nossos irmãos. Abençoe, ó Deus, a cada necessidade de cada irmão. E aceita também a gratidão, o louvor, a alegria que está nos corações, por termos um Deus como Ti. Essa oração nós fazemos, pedimos a Tua companhia nessa nova semana. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador. Amém.